Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que Ele possa hoje continuar abrindo os teus olhos para você enxergar a verdade. Porque a Bíblia diz que o mundo anda em trevas, mas a luz do Senhor vem resplandecendo sobre nós. E a propósito, falando sobre isso, antes de darmos início mesmo à nossa programação, eu queria fazer um breve comentário sobre uma reportagem que eu recebi aqui. E me admira uma coisa, né? Porque as revistas têm falado aqui. Essa revista aqui, eu não sei. Veja. É a revista Veja, 27 de fevereiro de 2019. Mas as igrejas que deveriam estar denunciando, ninguém fala nada, aparentemente. Não sei se tem falado, eu não tenho ouvido. Bom, em Apocalipse 14, versículo 8, a Bíblia diz: caiu Babilônia. E a Bíblia identifica quem é a Babilônia do Apocalipse. Aquela que usa ouro, prata, pedras preciosas, que os seus líderes se vestem nas cores púrpura e escarlata. Ou seja, ela aponta, antes da sua própria existência, a Igreja Católica. Ou seja, antes da Igreja aparecer, Deus já disse quais seriam as suas características. E Ele diz que ela caiu. Interessante o título da reportagem. A Igreja tem salvação? E aí o repórter, ou enfim, o redator da matéria, em um determinado momento ele começa a colocar o seguinte. Ele fala assim, usa um termo que é apregoado dentro da igreja. Fora da igreja não há salvação, diz a máxima de São Cipriano, teólogo latino e bispo que viveu no século III. Mas, e a igreja, ela tem salvação? Uai, mas é interessante isso, né? Se a própria igreja não tiver salvação, então que esperança vai ter quem está nela? E o tema em pauta é algo que já está assim há bastante tempo em linha aí, que é os escândalos que estão ocorrendo na igreja, envolvendo o abuso de menores, enfim, coisas que já se sabia, na verdade, só que eram acobertadas não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e em diversos outros países. Aqui no Brasil, a matéria relata de história de padres com esse histórico, em Rio de Janeiro, Alagoas, Paraná e São Paulo, por exemplo. Eu não vou entrar nos detalhes porque não convém. Agora, o que me chama a atenção é que lá na frente, eles colocam o seguinte: a praga da agenda homossexual difundiu-se dentro da igreja. Os cardeais confundem homossexualidade, que é pecado aos olhos de uma parcela da igreja, mas não é delito algum. Ora, eu vou parar aqui. Quer dizer que é só uma parcela das igrejas que vê que a homossexualidade é um pecado? Irmãos, isso aqui é uma pura contradição. Eu estou aqui com a Bíblia Católica no celular, em Levítico 18. Levítico capítulo 18. Aí aqui lá na frente, no versículo 22 diz assim: não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. No versículo 24, não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque é assim que se contaminaram as nações que eu vou expulsar de diante de vós. A terra está contaminada, punirei suas iniquidades e a terra vomitará seus habitantes. Deus expulsou os habitantes de Canaã porque eles praticavam a homossexualidade. Agora, para dizer que uma ala da igreja acha que é certo, uai, então a igreja toda está errada. A conclusão óbvia é essa, a partir da Bíblia, a própria Bíblia Católica, porque isso aqui é uma contradição tremenda. Ou seja, segundo a Bíblia, o certo era, achou homossexual, achou alguém que acobertou, expulso na hora. Porque a Bíblia diz aqui, ó, verso 26, vós, porém, observareis minhas leis e minhas ordens, e não cometereis nenhuma dessas abominações. Verso 27,
porque todas essas abominações cometeram os habitantes da terra que vos precederam, e a terra está contaminada. Verso 29. Todos aqueles, com efeito, que cometerem qualquer dessas abominações, serão cortados do meio do seu povo. O povo acha uma grande virtude o Papa expulsar um, quando há denúncia de centenas, talvez, que estão praticando isso aí. Ora, irmãos, isso mostra, deixa declarada a falta de critério que existe. E, na verdade, a falta de compromisso de seguir a palavra de Deus. É simplesmente isso. Eles colocam o magistério da igreja acima da palavra de Deus e aí usam as doutrinas do magistério da igreja ao sabor do vento, como melhor lhes convém, para justificar qualquer espécie de pecado. Por isso essa igreja vai ser punida com as pragas do Apocalipse. No versículo 30 de Levítico 18, Deus fala para o católico, para o evangélico e para quem não é nada. Guardareis, pois, os meus mandamentos e não seguireis nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contaminareis por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está claro. Ah, mas porque agora a lei apoia, porque a lei diz que não é errado. Não interessa. A lei dos homens não vai te julgar para a vida eterna. Você será julgado para a vida ou para a morte eterna, de acordo com a lei de Deus. E desse tribunal não haverá apelação. E os próprios legisladores serão julgados também por esse tribunal. O John Willis e qualquer outro que apoia essas práticas iníquas, segundo a Bíblia, vai ser julgado por ela. E eu denuncio vocês diante daquele tribunal. Denuncio no sentido de que remeto vocês a considerarem a suprema lei de Deus e a suprema corte universal que está lá Deus. Eu não sou o juiz, eu sou a voz. Só estou transmitindo o que está na palavra do Senhor. Mas Deus deixa claro, aquele que insistir nesse pecado será cortado do seu povo. Portanto, errada a igreja, errado aquele que não faz exatamente conforme a Bíblia diz. Encontrou alguém que está nessa prática na igreja, não importa que cargo tenha, cortado. Ah, mas e se ele se arrepender? Amém, tomara que se arrependa mesmo. Porque Deus é misericordioso, não é verdade? Então Deus quer receber o pecador. Agora Deus não vai botar o pecado para baixo do tapete. Não vai fazer. Deus vai ter na terra uma igreja limpa, pura. Uma igreja que não está passando a mão no pecado. Isso vale para nós, é claro. E é uma advertência para nós, porque a Bíblia também diz: quem pense estar em pé, cuide que não caia. Então nossa posição não é mero crítico, não. Nossa posição é entender a Bíblia e obedecer. E que nós olhemos para esses exemplos para saber o que não fazer. Avançando, nós vamos ter hoje uma mensagem, não é essa. A mensagem fala sobre o juízo de Deus. Então ela tem alguma relação com isso. Mas antes nós faremos aquilo que o Senhor nos ordenou na sua palavra, conforme está escrito no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Olha, irmãos, como é que isso aqui se cumpre na vida da pessoa, eu estou para ver, né? Mas Deus está falando que se cumpre, então a pessoa tem que ter fé, né? Porque tem gente que faz o certo e acaba que as coisas não vão bem do mesmo jeito. Mas mesmo assim a Bíblia está aí. Então alguma coisa precisa ser esclarecida aí, certo? Mas a pessoa tem que ter fé. Então se a pessoa tiver fé, Deus vai cumprir. Agora, tem muita gente que condena o mandamento do dízimo, né? Ora, irmãos, nós não temos que condenar o mandamento do dízimo, porque foi Deus quem disse. E os mandamentos provêm de Deus, não é verdade? Então, se os mandamentos provêm de Deus, questionar um deles é questionar a autoridade do próprio Deus. Aí a pessoa vai para onde, então? Sem Deus, ela vai para o outro lado. Então, meus queridos irmãos,
eu acho que é 10 mil vezes melhor você estar ao lado de Deus obedecendo, ainda que apareça que todas as coisas vão contra você, do que você estar do lado da desobediência. Ontem eu li a história do mártir John Hus, muito bonita por sinal. Antes do seu martírio colocaram uma mitra na sua cabeça, né? Dizendo assim, arqui-herege, e pintados, demônios e tal, né? E falando, nós vos entregamos a Satanás. Aí ele olhou para cima e falou, Senhor Jesus, eu encomendo a minha alma a Ti, porque Tu me redimiste. Amém, Amém, né? Glória a Deus. Então, irmãos, independente, tá? As coisas estão indo bem ou mal, o mandamento do dízimo continua. Dízimo não é só quando eu estou ganhando muito dinheiro. Ele é o mandamento, pronto. Então ele vale para a minha vida. Ah, mas Deus não olha o pobre. Deus não continua sendo Deus? Deus é Deus, né? Então ele olha todos. Então se ele mandou, ele sabe que é possível cumprir. Nesse ministério em particular, o dízimo e a oferta que entra são administrados para avançar com a obra do Evangelho. Recentemente nós lançamos novos folhetos, até apresentamos alguns. Esse aqui é o mais novo, foi lançado na semana passada no acampamento. Ele fala Jubileu, o ano da volta de Jesus. E graças a Deus está tendo uma boa aceitação. Os irmãos estão engajados no trabalho evangelístico e missionário com este material. Ele fala sobre o ano da volta de Jesus e está relacionado com a mensagem que estudaremos hoje também. Esse material nós fizemos 10 mil folhetos e agora, em uma semana, só temos esse massinho aqui. Então já vamos fazer um outro lote, graças a Deus, né? Amém? Que bom. Mas então os recursos são usados para fazer esse trabalho. Esse folheto aqui também, nós apresentamos faz 15 dias e esse aqui acho que é o último. Não tem mais nada. Então, glória a Deus. Deus está usando os irmãos para fazerem o trabalho evangelístico. Todos que pegaram o material não pagaram nada, porque vieram aqui e já pegaram em mãos. E se você está longe e quer material evangelístico, vai pagar somente o correio. Pode pedir qualquer um dos temas, são muitos, aqui já tem um leque, daqui a pouco eu não vou mais conseguir segurar na mão, né? Que vai aumentando a quantidade dos títulos. E adianto a vocês que nós temos já materiais em vários idiomas. Portanto, se você está em outro país e quer fazer o evangelismo com algum desses materiais, entre em contato. É possível que já exista no teu idioma. Está aqui um lequezinho, né? São vários. Nossa, já temos aqui coisa de 10 títulos para mais. Tá? Mas os folhetos, existem vários justamente para que atendam a diversas situações diferentes. Cada pessoa está vivendo um momento. Então nós temos que ter o material adequado, né? Além disso, estamos em plena construção da igreja sede. Os irmãos que estiveram no acampamento fizeram uma visita até o local. E ali estivemos orando mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor sobre esta casa de culto. E temos as fotos aí, irmão Pedro, temos, né? Você que está nos assistindo vai ver. Essas fotos já tem a laje de onde vai ficar o púlpito, o batistério e também as lajes do chamado barrilete, que vai suportar as caixas de água que vão ficar em cima, logo acima dos banheiros masculino e feminino. E graças a Deus, aí não estão nas fotos, mas nesta quinta-feira eu recebi já a informação, quinta-feira as lajes já foram concretadas. Então agora vamos esperar a secagem e avançar com o restante. Já estamos subindo as paredes, eu creio que dentro de mais um mês, se Deus abençoar e tudo estiver certo, já estaremos com as paredes no local, já pensando na cobertura da edificação. Então peço as orações dos irmãos, que Deus possa continuar abençoando. E além disso, o Ministério está presente em vários países, nós contamos 13 países já, e a obra vai avançando. Nós temos que chegar em todos, não é em 13 nem em 15, então falta muito ainda. Mas Deus tem abençoado e tem tocado pessoas que têm voltado o coração a esta obra e têm se tornado dizimistas e ofertantes. A propósito, se você que é dizimista e ofertante, o Ministério oferece o relatório de aplicação de dízimos e ofertas. Tudo que é pedido é que você comprove ser realmente um dizimista e ofertante com comprovantes de banco que vão ser checados e aí será enviado o relatório para você. Isso porque, embora seja uma medida
voltada a demonstrar a transparência do ministério, ela não tem o propósito de satisfazer curiosos. Então, nós temos que fazer um trabalho sério. Dito isso, meus queridos, você que foi tocado por Deus, que Deus tem falado no teu coração e na tua mente que este ministério, esta obra é séria, é de Deus, e você quer dizimar ou ofertar aqui, pode pedir informações pelo WhatsApp, e aí nós vamos te passar como fazer, ok? Tome nota, por favor. Quem está fora do Brasil, DDD é 55. Quem está no Brasil é a partir de agora, o número que eu vou dizer, 41 99509 8425. Vamos nos colocar em pé, nós estaremos louvando a Deus, e aí aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e eterno Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer porque o Senhor tem abençoado a cada um de nós segundo o teu infinito poder e a tua misericórdia. Pedimos ao Senhor que continues mantendo a tua presença conosco, porque ela é a mais valiosa do que o ouro e a prata. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe e prospere a vida de cada um dos irmãos, segundo a tua sabedoria, conforme o Senhor vê ser necessário, para que todos tenham o suficiente para as suas vidas. Como o apóstolo Paulo disse: não de mais para que se apostatem e não de menos para que blasfemem. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe aqueles que nos assistem, todos os que estão distantes, pessoas cujo coração o Senhor já conectou a esta obra. Que possa também continuar dando a eles prosperidade, sabedoria e discernimento. Guia-nos, Senhor, nesta segunda hora. Vamos abrir a tua palavra. Precisamos do teu esclarecimento. Receber a tua luz, a fim de que possamos obedecê-la e compartilhá-la. Por isso, ó Deus, unja a tua congregação, quer a que aqui se encontra, quer a virtual, com o teu Espírito Santo. E também unja a mim, ó Deus, para que não seja eu,
mas que o Senhor Jesus Cristo fale por meu intermédio. Amém. E assim a tua igreja seja edificada, o povo receba a palavra que necessita, e aqueles que são teus possam firmar-se no caminho da verdade. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, e adianto que a mensagem de hoje vai falar sobre o juízo. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem de hoje vai falar sobre o juízo dos ímpios. A Bíblia diz: é chegada a hora do seu juízo. E há algumas pessoas que fazem uma leitura estreita, exclusivista deste verso, mas o entendimento, a revelação que o Senhor nos dá dele é abrangente. Ao que eu me refiro? A Bíblia fala que há várias etapas do juízo. E nas diferentes etapas, diferentes classes de pessoas são julgadas. Um exemplo aparece no livro de Daniel, capítulo 7, onde o profeta vê um juízo que se inicia antes da vinda de Jesus para a terra, antes de ele receber o reino e dar o reino ao seu povo. Versículos 9 em diante. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Cena do tribunal. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Referindo-se a esse momento da visão, no versículo 22, a Bíblia diz: até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então a sequência das coisas é assim: primeiro ele vê que assentou-se o tribunal. Abriram-se os livros e começou o juízo. Depois, diz que o Filho do Homem chegou-se até o ancião de dias e recebeu o reino. Então, depois desse juízo, Jesus recebe o reino. Em seguida,
Jesus dá o reino aos santos. E por fim, o que se entende pelo verso 22, é dado o juízo aos santos. Então aqui entende-se que há pelo menos duas ocasiões onde se menciona o juízo. A primeira ocasião é aqui. A segunda é aqui. Entre ambas está o momento em que Jesus dá o reino aos santos, que é a segunda vinda de Jesus. Está aqui. Será que a mesma classe de pessoas é julgada num e no outro momento? Não. Note que quando Jesus vem, os santos já têm que ter sido julgados, porque o caso deles já está definido. Em Apocalipse 22, a Bíblia fala sobre o fato de que Jesus vem buscar, os seus, mas ele vem para dar a recompensa. Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ele vem a dar a cada um segundo a sua obra. Então, aqui, uma classe já está julgada, ou seja, quando Jesus vem aqui pela segunda vez. Porque daí Jesus vem para dar recompensa para essa classe. Contudo, mais à frente, quando os santos sobem com Jesus até o céu, é dado o juízo aos santos. Quem é que os santos vão julgar? Nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 6, irmãos, desculpem. Versículos 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então aqui é dito que o mundo vai ser julgado pelos santos. Então aqui, nessa ocasião, nós temos o juízo do mundo. E o mundo jaz no maligno. Então aqui é o juízo dos ímpios. Por exclusão, esse anterior tem que ser o juízo dos santos, porque se vão ser julgados santos e ímpios, justos e ímpios, ímpios já são julgados aqui, quem que sobrou para ser julgado? Santos, né? Então, juízo dos santos. Está aqui. Muitos resumem o anúncio de Apocalipse 14, verso 7, aquele que diz: é chegada a hora do seu juízo, resumem este anúncio ao primeira etapa do juízo, que está aqui, juízo dos santos. Olha, vamos avisar, chegou a hora do juízo, etc., antes de Jesus voltar. Só que também existe o juízo dos ímpios. E se por um lado falar do juízo dos santos é algo que pode despertar as pessoas, falar do juízo dos ímpios é algo que pode também salvar alguém do inferno.
certo? Porque alguém que está deliberadamente na prática do erro pode ser chamado à consciência e ao arrependimento. Agora note que o juízo dos ímpios inicia-se logo após a segunda vinda de Jesus. Isso aparece também em Apocalipse, capítulo 20. Quando Jesus volta, o diabo será preso pelas circunstâncias, porque ficará sozinho na terra, não terá quem tentar. E os justos vão para o céu, sentam-se nos tronos e começam a julgar. Apocalipse 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo. Aliás, só um detalhe aqui, porque senão vai ficar confuso. Pelo menos para quem ainda não conhece a mensagem. Em Apocalipse capítulo 19, a Bíblia relata o evento da segunda vinda de Jesus, verso 11, de forma simbólica, é claro. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como uma chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, verso 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem é esse? Jesus está vindo e o céu está aberto e ele está vindo. Esta é a segunda vinda de Jesus. E aí o restante do capítulo 19 dedica-se a relatar eventos relacionados à segunda vinda de Cristo. O capítulo 20 nada mais é do que a continuação do 19, lembrando-se que originalmente a Bíblia não foi dividida em capítulos, então é uma narração só. Nós vemos no 20, verso 1, o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados, etc, etc. Mais à frente no verso diz, no final lá, depois do ponto e vírgula. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas, verso 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então Jesus volta e imediatamente, aqui não há um lapso de tempo, imediatamente é dado juízo aos santos. E aí decorrem-se 1000 anos, aqui, nos quais a terra fica vazia, porque os ímpios morreram pela manifestação da segunda vinda de Jesus. Isso está em Apocalipse 19, versículo 21, diz: os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E os justos, a Bíblia falou que eles foram ressuscitados. Foi dito, esta é a primeira ressurreição. Está aqui. E aí esse juízo ocorre durante os 1000 anos. E depois dos 1000 anos, Satanás é solto. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Daqui fica implícito que Jesus ressuscita os ímpios após os 1000 anos. Porque se durante os 1000 anos os ímpios estavam mortos e agora eles aparecem vivos, é sinal de que eles foram ressuscitados. Isso também fica implícito dos versos 5 e 6, pois é dito da ressurreição dos justos que ela é a primeira
ressurreição, vou escrever em azul, ocorre aqui. Primeira ressurreição. E ela é uma ressurreição dos justos ou santos, como queiram. Aqui no final temos a segunda ressurreição. E aí aqui vai ocorrer a execução da sentença dos ímpios. Versículos 8 e 9. E sairá, Apocalipse 20, versos 8 e 9. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, esse é um termo que faz alusão aos ascendentes dos ímpios. A gente já até fez uma mensagem sobre isso. Gog e Magog são mencionados também em Ezequiel. E eles fazem parte da linhagem daqueles que se apostataram lá no passado. Por isso, os ímpios aqui são mencionados com esse termo, Gog e Magog. E diz, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, aqui, nós temos a execução do juízo dos ímpios. E aqui, quando Jesus volta, é dada a recompensa aos santos. Enquanto aqui, recompensa aos ímpios. Cada um vai receber conforme o que fez. Então, irmãos, está aqui o cenário. Apocalipse 14, versículo 7, que diz: é chegada a hora do seu juízo, anuncia o juízo dos santos, coisa que se iniciou em 1844 com os mortos, certo? E a partir de 1980, já podia começar com os vivos, coisa que ficou bem clara a partir de 2001. Isso nós estudamos no acampamento. Mas temos de anunciar também o juízo dos ímpios, que começa por ocasião da segunda vinda de Jesus. Como é que nós vamos anunciar a chegada do juízo dos ímpios? Anunciando a vinda de Jesus, porque é quando ele vier que ele vai julgar os ímpios. Faz sentido? Apocalipse 22, versículo 12. Abram lá. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ele fala, eis que cedo venho. Essa mensagem é paralela àquela. É chegada a hora do seu juízo. Nesse caso, o juízo dos ímpios. E a mensagem que anuncia a volta de Jesus é a mensagem do ano do jubileu. Nós já estudamos ela aqui.
apenas vamos mencionar, encontra-se em Levítico, capítulo 25, versículos 8 a 10. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Aqui diz que é o ano da libertação. É o ano em que voltaremos para a possessão perdida. No caso, o Jardim do Éden, que se perdeu para a humanidade, o homem vai tomar posse do Jardim do Éden de novo, no ano do jubileu. E o ano em que os familiares que foram separados pela morte serão novamente reunidos. Ano do jubileu. Jubileu vem de júbilo, que quer dizer alegria. Ora, os judeus comemoravam o ano do jubileu e, portanto, eles sabiam que Jesus viria no ano do jubileu. Ou pelo menos deveriam saber. Mas como rejeitaram a Jesus, perderam a luz, e essa luz que eles tinham se perdeu no meio da liderança do seu povo. Mas o povo de Deus tem a Bíblia em mãos e pode ter acesso, como hoje tem, a esta luz. Quando foi o ano de jubileu? Nós vimos que no ano 27, Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, conforme está escrito em Lucas capítulo 4, mencionou uma profecia que diz respeito ao ano do jubileu e disse que se cumpriu ela naquele dia, ou seja, ele anunciou um ano do jubileu. Lucas 4, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Olha aí o vínculo com a mensagem do ano do jubileu: pôr em liberdade os oprimidos. E continua: a anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. Versículo 20: E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e todos os olhos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus estava no início do seu ministério. Quem quiser pode ler o capítulo todo de Lucas 4, vai ver isso. Ele recém tinha voltado do deserto da tentação. E nós bem sabemos que ele começou o seu ministério no ano 27. Isso foi revelado pela profecia das 2.300 tardes e manhãs, especificamente as 70 semanas, lá em Daniel 9, versos 24 e 25. A partir do ano 27, você sempre soma 49. Aí você tem que o próximo ano do jubileu é 2036. Estamos, portanto, há pouco mais de 17 anos. E agora ecoamos a mensagem de Apocalipse 14, versículo 7. Temam a Deus, deem glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Qual juízo? O juízo dos ímpios. Há quem queira insistir na ideia de que, não é possível saber que faltam 10, 15, 20 ou 30 anos, enfim, para Jesus voltar. Há quem use até texto de Ellen White, até recebi essa semana, alguém me repassou isso aí, para dizer, nós não podemos dizer que Jesus vai voltar dentro de 15 anos. Agora considere uma coisa, com todo respeito a Ellen White, né? Ellen White viveu há mais de 100 anos atrás, e era verdadeiro mesmo, que na época dela ninguém poderia dizer que Jesus ia voltar dali a 15 anos, porque ele não ia.
Né? Ninguém poderia dizer que ele ia voltar dali a 5 ou 20 anos, porque ele não ia voltar dali a 5 ou 20 anos. Tanto que ela morreu em 1915 e já se passaram mais de 100 anos e Jesus não voltou. Então nós vemos que aquele texto ele estava restrito ao seu contexto histórico, ou seja, ele era válido naquele tempo presente, naquela situação. Agora, dizer que em nenhuma época ninguém poderia dizer que estamos a 5, 10 ou 20 anos da vida de Jesus, não é verdadeiro, porque senão nós invalidaríamos o que a própria Bíblia disse quanto ao ano do jubileu. Pelo ano do jubileu é possível sim saber o ano. O que é que não se vai saber? O dia e a hora. Mateus 24. Mateus 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então ocorre que o dia e a hora não se sabe, mas o mês e o ano sim, já se sabia desde a época de Moisés. Era ensinado no cerimonial judeu, cerimonial hebreu. Então, meus queridos irmãos, temos luz. Mas agora, usar o escrito, né, de Ellen White para tentar fechar os olhos para a luz só vai fazer mal para quem fizer isso, né? A verdade está aí, para quem quiser aceitar. E a mensagem que Deus mandou proclamar é esta, ou seja, é chegada a hora do juízo. Atenção você que está no caminho da impiedade. Daqui a pouco mais de 17 anos, acabou. Você vai ser julgado conforme as tuas obras. E aí, o que é que será de você? Então isso nós temos que avaliar. Nós temos que ponderar. Como é que nós temos que viver a partir de então? Há quem diga, não tem que pregar tempo porque eu posso morrer amanhã. Puxa, com mais razão então, devemos nos preparar. Certo? Justamente porque não sabemos o que será o dia de amanhã. Se estaremos vivos ou não. Então, meus queridos irmãos, hoje é o dia da preparação. Hoje devemos estar em dia com Deus, em harmonia com a sua vontade, em obediência aos seus mandamentos. Porque, ao finalizar a nossa história, precisamos estar preparados. A Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo 12: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Você quer se preparar? Quer se unir à verdadeira igreja? Além de guardar os mandamentos, a verdadeira igreja tem outra característica: a revelação sobre as profecias do Apocalipse e de Daniel. Em Apocalipse 12, verso 17, diz que o remanescente da igreja guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 19, verso 10, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, a verdadeira igreja tem luz sobre as profecias. E aqui estamos, Ministério Quarto Anjo, advertência final. Se é o teu desejo unir-se a este povo, preparar-se para aprender e dar o passo do batismo, entre em contato conosco, vai ser uma alegria para nós podermos te auxiliar nesta caminhada. Nosso número de WhatsApp é 55 para quem está fora do Brasil, e para quem está no Brasil, já inicia com 41 99509 8425. Resta o apelo que é: quem gostaria de estar desde hoje se preparando para o juízo do Senhor? Amém. Que assim seja. Que ao Jesus voltar, possa nos dar o galardão, a recompensa como santos e não iniciar a obra de nos julgar como ímpios. A escolha é nossa. Que possamos escolher a vida e o bem. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos agradecer pela mensagem, pela luz. Pedir que o Senhor venha nos mudar, nos purificar, nos limpar, a fim de que nós estejamos preparados
e sejamos parte daquela igreja irrepreensível que o Senhor Jesus virá buscar em breve. Toma-nos nas tuas mãos, perdoe os nossos pecados, nos ajude a andarmos em harmonia com a tua vontade. Fortaleça a tua igreja e mantém-na fiel até o final. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, se você quiser anunciar esta mensagem, entre em contato e solicite o folheto do Jubileu. Como eu disse, agora estamos em uma semana, todo o lote que fizemos praticamente se foi, mas nós estaremos ordenando um próximo lote. Então, se você pedir, dentro de poucos dias aí, mais tardar uns 10 dias, teremos de novo os folhetos, tá? Então lembre, peça o folheto do Jubileu para você fazer o teu evangelismo. O pessoal até gostou porque cabe na bolsa da mulher, pequenininho. Se for do homem, cabe no bolso da calça. Então, podemos trabalhar. Só queria fazer um anúncio para você que nos assiste, porque você não vai ter outra chance de ver isso. No acampamento, nós concluímos e lançamos 2 materiais novos. Esse aqui é a primeira explicação da qual temos notícia no mundo inteiro, seja nos Estados Unidos ou em outro país qualquer, enfim, no mundo inteiro. Primeiro livro que explica o cumprimento futuro de todos os versos de Daniel capítulo 11. São 45 versos, desde o verso 1 até o 45, todos eles para futuro. Existem poucos livros que tratam do cumprimento passado de Daniel 11. Existiu, mas há um cumprimento futuro, como nós já estudamos, tá? Então esse material ficou disponível e também foi lançado a história da verdadeira igreja, desde Adão, próximo do ano 4000 a.C., até os dias de hoje. Deus sempre teve um fio de ouro na terra e as profecias apontam qual seria a verdadeira igreja nestes últimos dias. Está aqui o material. Então, quem tem interesse vai poder entrar em contato e solicitar, tá? Esse material também muita gente já tinha solicitado, mas estava esgotado. Fazia mais de um ano. E agora conseguimos reeditar, ou reimprimir, melhor dizendo, o livro Eventos dos Últimos Dias. É aquele que fala dos últimos acontecimentos e também trata da questão do surgimento da verdadeira igreja na Terra. Estes materiais, quem quiser pode solicitar por WhatsApp. Eu não vou falar de preço aqui, tá? Mas estou falando só para saberem que existe. E esse materialzinho, eu acho que também nós nunca tínhamos mostrado para você que nos acompanha. Esse é para as crianças. O título é Obedecer por quê? É uma revistinha em quadrinhos, onde o personagem acaba aprendendo a obedecer a mamãe e também cultivar bons hábitos. É um material para atender as crianças, porque hoje em dia está difícil, né? Ou seja, é jogo, é desenho falando de mal, enfim, tudo leva para o mal. A ideologia de gênero e tal. Então nós precisamos de ter o contraponto, o contrapeso. É a verdade da palavra de Deus ensinada na linguagem que eles possam aprender. Então está aí disponível. Você que tem interesse, entre em contato pelo WhatsApp e nós vamos te informar como é que você pode adquirir, preços, etc. Tá? Número do WhatsApp, repetindo, 55 para fora do país. Quem está dentro, a partir do número 41 99509 8425. Convido você que está nos assistindo a fechar os olhos. Nós vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Só lembrando a você que estes anúncios aqui nós fazemos pelo grupo do WhatsApp. Então, se você quer estar informado do material, enfim, ou de alguma notícia que sai e é pertinente no tocante ao contexto das profecias, peça para estar inscrito no grupo do WhatsApp, o número eu já dei, e aí você vai estar também ao pé dos acontecimentos.
Fique com Deus, espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Lembrando que você nos acompanha pelo canal youtube.com/TV Advertência Final e as transmissões ao vivo ocorrem em 2 horários, sempre aos sábados, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Fique com Deus e até a próxima.